Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós tratamos de temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando uma nova temporada de programas no mês de setembro com o tema O Dia do Senhor. Nós vamos conversar aqui no programa Texto e Contexto durante todo esse mês sobre o sábado, sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Nós vamos conversar e entender aquilo que a Bíblia Sagrada diz a respeito desse tema. E no programa de hoje, que é o primeiro dessa nova temporada, nós vamos conversar sobre Jesus e o posicionamento de Jesus a respeito do sábado. Jesus guardava o sábado. Jesus, como Jesus esteve entre nós, Jesus desenvolveu o seu ministério há alguns anos aqui nessa terra, e a pergunta que a gente quer responder à luz dos evangelhos é se durante esse tempo ele guardou o sábado, ele obedeceu esse mandamento da lei de Deus. Além de Jesus, nós vamos também conversar durante os programas desse mês sobre outros personagens, se esses outros personagens também guardaram o sábado. Mas comecemos com Jesus, comecemos com o nosso Senhor, porque o nosso grande desejo é imitar Jesus, não é? Nosso grande desejo é viver de acordo com Jesus. Então é sempre importante saber se o nosso Senhor guardava o sábado. Aproveita esse momento inicial do programa Texto e Contexto de hoje para compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e tenha, à luz da Escritura Sagrada, a resposta a essa questão. Jesus guardava o sábado? Para nos ajudar nesse programa de hoje, para nos ajudar a conversar sobre essa temática já apresentada, nós temos a alegria de ter conosco aqui no programa Texto e Contexto os pastores Mateus e Denis. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto de hoje. Amém. Obrigado, pastor Leilton. É uma alegria, né, poder estar junto aqui para participar de mais um programa e sobre um assunto que também é muito caro para nós, né? O Texto e Contexto tem trazido assuntos preciosíssimos para a nossa denominação, né, como um todo. E o sábado, apesar de ser caro para a denominação, mas é um assunto que tem interesse muito abrangente, muito além da denominação, né? Então é uma alegria estar aqui junto com o Denis, né, que é amigo, companheiro aqui também de ministério. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, paz, pastor Eleilton, Mateus também. Mateus é difícil chamá-lo de pastor, não pela pessoa em si, mas pela proximidade que a gente tem, e dividir esse momento aqui com ele é muito bom, né? Hoje a gente tem esse assunto, Mateus já falou da importância dele, e isso, falar sobre Jesus, se Jesus guardou o sábado, é um dos assuntos mais pesquisados quando se trata do tema de sábado. E hoje a proposta nossa é falar sobre isso, né? A gente encontrar na Bíblia a resposta se Jesus de fato guardou o sábado. Então, espero que seja um bom estudo para nós nessa noite. Legal. Bom, como nós comentamos,
é o início hoje de uma nova temporada, né? Uma temporada que vai tratar sobre o dia do Senhor. Então, todos os programas desse mês, nós vamos conversar a respeito de algum aspecto ligado ao mandamento do sábado. Você vai perceber, você que está em casa e que nos acompanhará durante esses programas, que a proposta do programa, dessa temporada do programa Texto e Contexto, vai ser uma proposta mais apologética. Nós gostaríamos de mexer com alguns textos da Escritura Sagrada que às vezes são utilizados para defender que o sábado não é mais um mandamento relevante para o povo de Deus, do nosso tempo, né, da nossa época. Então, daí começar então com esses textos que estão ali ligados ao ministério do Senhor Jesus. Inúmeras vezes na Escritura Sagrada, você que conhece o Novo Testamento, inúmeras vezes nós temos Jesus sendo criticado por não guardar o sábado. Inclusive, ele exatamente isso mesmo que falam sobre ele, que ele viola o sábado, ele desobedece o mandamento do sábado. Ele foi acusado várias vezes. E nas respostas de Jesus a esses seus acusadores, nós vamos acabar descobrindo o seguinte, que na verdade, em nenhuma dessas falas, e o programa de hoje vai mostrar isso, Jesus questionou a validade do mandamento, mas ele sempre questionou a forma de se guardar esse mandamento, porque parece-nos, né, que os religiosos da época de Jesus tinham uma forma bem estranha e bem peculiar de guardar o mandamento do sábado, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Eles inventaram umas regras bastante rigorosas, que não são encontradas em parte nenhuma da Bíblia, e aí, ao que tudo indica, Jesus ele sempre é censurado porque ele está contra essas regras que foram inventadas. Queria que o pastor Mateus, então, para a gente começar essa nossa conversa, ele comentasse um pouco para a gente de onde surgiram essas regras, que regras são essas e de onde que elas surgiram. Acho que é importante essa primeira fala, porque ela vai dar para a gente aqui um pano de fundo para todas as demais perguntas, todas as demais questões que virão na sequência, relacionadas a esses embates de Jesus com os religiosos da sua época. Sim. Acho que ficou claro aqui que, para a gente, Jesus guardava sim, né? Mas realmente ele não guardava como os judeus, né? Como os religiosos, né? Os líderes da sua época. E entre uma das razões pelas quais o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico estava também o sábado, né? O fato deles não observarem o mandamento conforme a lei de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas mesmo depois do cativeiro, o povo continua, né? Desobedecendo, continua não guardando o sábado. Mas aí havia, inclusive tem um texto de Neemias que ele vai ser muito duro ali, né, chamando a atenção dos nobres, dos comerciantes que estavam ali ainda fazendo comércio no dia de sábado, mas tinha uma ideia ainda, né, dentro da cabeça deles, que se eles conseguissem observar os mandamentos, eles poderiam ser privados, né, de um novo cativeiro, de uma nova... um novo castigo, né, por assim dizer, por conta do mandamento em si. Então o sábado ficou muito forte, aí daí começa a surgir inúmeras regras, né, que eles vão criar para obedecer o sábado, né? Então isso vai fortalecer a mente deles, e aí eles vão criar, e como você disse, né, são regras estranhas mesmo, né? Se a gente fizer um estudo sobre o sábado na Bíblia, a gente não vai encontrar nenhuma dessas regras, né? Mas eles vão colocar, né? Parece que isso vai surgir com muita força ali no período interbíblico, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente não tem uma interação direta de Deus, né? Através de sonhos, através de anjos, né? Mas aí você vai ter os líderes judaicos meio que dando um jeito, uma nova interpretação para a lei de Deus, e eles vão criar essas regras com medo, né, de voltarem para um cativeiro, um possível cativeiro. E aí surge a pergunta, qual é a forma correta de guardar o sábado? E aí, para responder essa pergunta, eles vão criar pelo menos 39 regras, ou 39 grupos ali de regras, né, para falar como eles deveriam guardar o sábado. Então, por exemplo, entre elas estava ali sobre a questão da semeadura, né, semear, arar, colher, limpar, construir, carregar objetos, né? Até quando a gente vai olhar para as repreensões ali sobre Jesus, né, no Novo Testamento, eles vão usar essas regras, né, para combater Jesus, para confrontar Jesus, né? Me parece que quando Jesus vai curar o cego lá, ele cospe ali, né? Eles vão dizer que Jesus estava descumprindo uma dessas regras, né? Porque ele estava, de alguma maneira ali,
cultivando a terra, né? Arando, colhendo, e aí isso fazia parte dessas regras, desse grupo de regras. E aí, na verdade, são muito estranhas mesmo, são muito absurdas as regras que eles vão querer levantar e extrair para colocar. E Jesus não tem, né? Jesus não tem essas regras como fundamentos do seu ministério, da sua maneira. Ele observava o sábado, ele guardava o sábado, ele estava aos sábados ali, né? Junto com o povo de Deus, celebrando ao Senhor. Mas em nenhum momento ele vai ensinar isso, né? A gente não vai ver Jesus ensinando isso para os discípulos, a gente vai ver Jesus ensinando isso para os seus seguidores em nenhum encontro, né? Se você pegar o Sermão do Monte, que acho que é um dos ensinos mais importantes de Jesus, nada ele fala, né? Nada ele fala sobre essas regras. Mas aí eles vão dar explicações, né? Para cada regra dessa vai ter mais desdobramento, e isso vai ficando mais longo, então eles vão criar inúmeras regras. Se a gente fizer uma pesquisa hoje, tem inúmeras regras sobre como guardar o sábado, e eles vão entender que conquanto não esteja registrado na Torá, né, que é a Torá escrita por Moisés, eles vão dizer que havia uma Torá oral, né, que Moisés repassava isso e as pessoas iam repassando, né. Só que essa Torá oral não tem nenhum registro, né, e aí eles vão dizer que são justamente essas regras aqui que eles vão ensinar, que eles vão trazer esse significado, mas não tem, né, de fato, olhando e a nossa base de estudo é a Bíblia, né? Olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, para a palavra que Jesus tem ali, né, com ele, que é inclusive o Antigo Testamento, né? E a Torá estava ali com Jesus, né? A gente não vai ver Jesus em nenhum momento, né? Nenhum discurso de Jesus com a Torá na mão, falando sobre essas regras, falando sobre esses mandamentos, mas é bem possível que surja dali mesmo, né? Nessa ideia de transmitir de geração para geração, nesse período interbíblico, surge essa interpretação equivocada, essas regras, né, estranhas sobre a maneira de guardar o sábado, a forma de guardar o sábado, e parece que Jesus ele vai realmente rejeitar e confrontá-los, né? Sim, é isso aí. Só contribuindo, Mateus ele vai falar sobre o cativeiro babilônico e como isso acaba marcando o pessoal depois que eles voltam e como eles tem esse pensamento do tipo, erramos e não queremos errar mais, né? Uhum. Acho que todo mundo, pelo menos creio que todos aí que estão assistindo, e a gente também, a gente já escutou aquele ditado popular que vai dizer que gato escaldado tem medo de água fria. Uhum. A ideia dos líderes religiosos, quando a gente termina o Antigo Testamento, a gente não tem toda a estrutura religiosa judaica como a gente vai ver logo já em Mateus. Então, justamente nesse período que eles vão começando a se organizar, vão surgindo ali os fariseus, os escribas e essa galera toda aí, que a gente vai lendo ali já no Novo Testamento, mas é dentro desse período mesmo, né? Sim. Que nessa ideia dos caras terem medo de um novo cativeiro, os caras começam nisso, né? E aí aquilo que era um presente, o sábado, que, claro, foi um dos motivos pelos quais eles sofreram, de fato, a punição através do cativeiro babilônico, é nisso que os caras começam, então, a ter o medo da água fria e começam a destrinchar e fazer isso mesmo. Acho que se a gente conversar, claro, com qualquer pessoa da área de direito, ele vai dizer, sim, que, de fato, uma lei, quando você constitui uma lei, você precisa ter ali as suas diretriz, né? Você precisa colocar ali os detalhes e tudo mais. Só que a gente até diz, né, que a lei de Deus, o evangelho, ele é tão simples que se fosse para ter essas regrinhas, o próprio Deus deixaria esses atenuantes na lei. Uhum. Mas não era isso que Deus queria. Não queria que se destrinchasse e ficasse naquilo, isso pode, isso não pode e tal. Então, muito mais o medo dos líderes judaicos ali do que realmente uma disposição em querer servir, né? Isso aí acabou fazendo com que eles fossem para esse jogo de pode e não pode. Sim. Né? Então, eles são punidos por conta da desobediência e depois vão para um outro extremo. Sim. E acabam se tornando, de certa maneira, inescrupulosos na maneira como obedeciam a lei. Eu acho que uma questão legal que foi colocada, acho que vale a pena a gente destacar aqui para quem está nos acompanhando, é que além de Jesus não seguir essas regras que eles criaram, Jesus era contra, né? Isso é muito claro no Novo Testamento, porque essas regras, né, que o pastor Mateus colocou,
eles chamavam de tradição oral, né? Que tinha a Torá oral e a Torá escrita. E essa Torá oral teria sido transmitida, enfim. Quem eram os guardiões dessa tal Torá oral eram os fariseus, né? Que é a tradição dos anciãos. Então, assim, os maiores embates de Jesus no Novo Testamento são com os fariseus e é por causa da tradição oral. É o tempo todo, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, assim, Jesus, essas regras de vocês aí... Dava de frente. Né? Não tem nada a ver. Então, realmente, Jesus não abraçou, né, essas regras, esse pode e não pode, que os fariseus criaram sobre a obediência ao sábado. O Denis falou da motivação, que eu acho que esse é o maior problema, né? Qual é a motivação pela qual nós observamos a lei do sábado, por exemplo? Né? O pessoal estava com medo, né? A motivação dos caras era medo, e eles oprimiam o próprio povo, né? Então o povo também tinha esse medo, né? E aí Jesus vai dizer, não, gente, não é por medo, né? Então eu acho que o grande problema nosso é hoje ainda a gente ter que observar um mandamento por medo, né? Por medo de não ser castigado, por medo de ir para o inferno, por medo de perder a salvação, né? Isso não é esse, né, o ponto. Não é esse o ponto, exatamente. Você colocou a ideia de que Jesus ele era contra a essas regras aí, não contra o sábado, obviamente, mas contra essas regras que foram criadas, muito também porque ele sabia que os fariseus, e era um dos grandes questionamentos de Jesus também, muito por conta dos fariseus serem hipócritas, deles pesarem o povo com essas regras e eles mesmos não cumprirem, darem jeitinho em algumas questões, que a gente acha que até vai compartilhar ao longo do programa. Então, muito em função disso, né? Então, Jesus é contra eles, é contra as regras e é contra a hipocrisia que o povo era oprimido por conta da liderança dos fariseus ali mesmo. Bom, nós vamos dar uma olhada agora, você que está nos acompanhando, em alguns desses textos, então. A partir de agora, nós vamos olhar alguns desses textos onde nós temos esses líderes religiosos que abraçavam a tradição oral, questionando Jesus sobre a obediência do mandamento do sábado. Então agora nós vamos de fato entrar nesses textos. Eu começo então com o pastor Denis, né, porque o Evangelho conta para a gente, né, de um episódio em que Jesus e os seus discípulos estão passeando pelos campos e eles colhem espigas, né, num dia de sábado, e eles são então censurados por esses líderes religiosos exatamente porque estão colhendo espigas no dia de sábado. A pergunta é, Jesus violou o sábado por estar colhendo espigas no dia de sábado? Bom, vamos lá. O texto em questão é Mateus capítulo 12. Eu quero ler aqui com você, se você estiver acompanhando aí com sua Bíblia. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1, o texto vai dizer o seguinte: por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal e num sábado, seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. Vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço do templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Algumas coisas são curiosas nesse texto aqui, são de importância a gente destacar. A primeira aqui é como rapidamente surge o fariseu aqui, né, no texto. Porque o texto vai dizer que os discípulos estavam caminhando, e aí quando os caras começam ali, quando os discípulos começam a colher ali as espigas e comem, parece que tinha um fariseu meio de plantão, ou alguns, né? Parece que os caras seguiam ali Jesus e os discípulos meio que só observando mesmo. Não sei se às vezes tem algumas pessoas assim hoje em dia que fica só olhando, esperando achar algum erro de alguém e tal, ou um aparente erro.
E é nisso que acontece, os discípulos eles colhem, porque eles estavam caminhando justamente ali no campo de cereal e eles colhem. E qual que é o questionamento dos fariseus? É que justamente essa ideia do colher infringia uma das regrinhas lá dos 39 mandamentos, ou dos 39, das 39 regras em relação ao sábado, como Mateus ele colocou aqui já na primeira questão, de que colher no dia do sábado era infringir a lei do sábado. Só que o que eles estavam fazendo aqui não era uma colheita, uma questão de trabalho, era uma colheita como alguém que tira uma fruta de um pé realmente e passa a comer ali. A gente não pode olhar para esse texto, e é o que Jesus faz, não pode olhar para esse texto como uma colheita de serviço, uma colheita como profissão mesmo, mas uma colheita apenas ali pela fome. Eles não estavam colhendo para depois revender, eles não estavam colhendo ali. O texto é claro em dizer que eles estavam com fome, sentiram fome. Colheram porque estavam com fome. E o texto ainda é mais claro em dizer que eles estavam caminhando num campo de cereal, teve fome, está ali já com eles ali, está ali do lado deles. Eles vão passar porque era o dia de sábado? Não, vamos ficar com fome e tal. Não, já estava ali, eles apenas colheram e comeram. E aí o que Jesus vai dizer é justamente utilizando de textos que era a Bíblia deles da época do Antigo Testamento, que comprovam que no dia do sábado não é trabalho quando você age de misericórdia. De que o que prevalece no texto aqui não é o trabalho em si, mas a misericórdia, o ato da bondade. E aí isso a gente vai ver por várias vezes nas curas de Jesus, ele sempre colocando esse ponto. O trabalho do sábado é o trabalho de misericórdia. A ação do sábado é o trabalho de misericórdia. E aí é bacana quando no final Jesus ele vai dizer que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Porque acho que a gente pode olhar isso de algumas perspectivas. Jesus ele é o Senhor do sábado, como dono realmente, como dono do sábado. Ele está acima do sábado, porque ele é dono, ele é quem criou. Gênesis apresenta Jesus como criador, né? João capítulo 1, os primeiros versículos, é Jesus quem cria, inclusive o sábado. A gente tem Jesus como Senhor do sábado, como o centro realmente, ele é Senhor, então tudo que se faz no sábado, todo ato de bondade, misericórdia, celebração é para esse Senhor do sábado e não para outras coisas e funções e atividades, mas é por conta desse Senhor do sábado. E ele se coloca como Senhor do sábado justamente para dizer que é ele que criou, e é ele que é o centro, e é ele quem dita, entre aspas, as regras. Se ele está dizendo, olha, o sábado é um dia de ato de misericórdia, é porque ele, como Senhor, sabe como deve ser guardado esse dia, né? Honrado esse dia. Honrado o dia não, honrado o Senhor desse dia, né? É isso aí. Muito bom. O Denis estava falando dos fariseus de plantão, né? Acho que é o Rick Warren, né? Que vai dizer que... Rick Watts. Rick Watts. Ele vai dizer que os fariseus eram uma espécie de policiais do sábado, né? Policiais do sábado. Eles ficavam ali só esperando alguém transgredir para... É meio cômico essa cena, né? Parece que eles estavam escondidos mesmo, é espreita, né? Aí, quando Jesus e os discípulos colheram a espiga... Você fica imaginando eles assim, ó, eles conversando entre eles, vai pegar, hein? Agora eles vão pegar. Quando os caras pegam, os caras pulam do nada. É isso aí. Mas tá certo. Pastor Mateus, e curar no sábado? Ok, colher espigas por conta da fome, então não significa quebrar o sábado. Mas e realizar uma cura, Pastor Mateus? Jesus também foi acusado de violar o sábado porque ele realizou uma cura no dia de sábado. Então, curar no sábado, de acordo com a Escritura Sagrada, é um pecado? Comenta um pouco para a gente essa questão também. Parece que os fariseus queriam associar esse ato de cura com um ato de uma profissão mesmo ali, né? Não sei se na época havia muitos curandeiros, né? Mas tinha gente que ganhava dinheiro mesmo vendendo curas, né? E não é isso que Jesus está fazendo. Na verdade, Jesus está cumprindo o ministério dele e a cura faz parte, né? Se tem uma coisa que a gente vê muito claro no ministério de Jesus, é ele curando, né? Por onde ele passava, diz a Bíblia, que ele sentia compaixão das pessoas e curava, né? É um dos sinais do reino, né? Sim, é isso aí. Acho que dos três principais lá, né? A cura ela vai se destacar, né? Vai estar junto.
Mas Jesus vai dizer que não. Tem uma pergunta que eles fazem, né, para Jesus: é lícito curar no sábado? E aí, tem um texto, né, de Mateus 12 mesmo, né? Lá em Mateus 12, versículo 10, eles vão perguntar isso para Jesus, e no versículo 12, aliás, no versículo 10, ele vai sugerir que sim, né? Que parece que sim, né? Ele vai dizer, Jesus vai responder sim, é lícito sim curar no sábado, né? Então, Jesus ele vai sempre fazer algumas comparações, né? E aqui a acusação era do homem que estava com a mão ressequida, né? Estava ali, e aí ele não estava com o corpo inchado, e aí Jesus vai lá e cura esse homem, e aí era um dia de sábado, e os fariseus vão questioná-lo justamente por causa disso, né? Por que Jesus havia curado esse homem, se tinha 6 dias da semana, né? Por que ele curou no sábado? O homem surgiu ali, né? Na ocasião, diante de Jesus, no sábado, e aí Jesus vai justamente responder. Ele fala, não, tem que responder, tem que curar sim, né? É lícito sim, porque se vocês tiverem qualquer outra necessidade, né, pessoal, vocês também vão correr atrás disso, né? Tem várias ocasiões, né, que Jesus vai confrontar os fariseus justamente por causa disso, né? O Denis disse aqui no começo, né? Eles pregavam uma coisa, mas quando se tratava deles mesmos, eles não... Eu tenho certeza que se ele tivesse um problema no sábado, né, o fariseu, ele não iria esperar passar o sábado para resolver o seu problema, né? Mas para o fariseu, a fala era assim, a menos que a vida tivesse em risco, né? Em risco de morte, ele pudesse aí transgredir, né? Então, se a mão dele não tivesse causando um problema para a saúde como um todo, então não precisaria ser curado. Dava para esperar passar o sábado. Dava para esperar. Jesus poderia esperar o pôr do sol, né? Nessas regras que eles criaram, me fez lembrar que agora uma regra, né? Que se a pessoa está dentro de uma casa e a casa desmorona, e aí a pessoa fica presa no meio dos destroços ali, mas ela está em vida, né? E dá para esperar, né? Se dá para esperar, né? Se ela não está correndo risco de morte, então deixa ela presa nos destroços até passar o sábado, para socorrer só depois do pôr do sol. Depois do sol. Ir lá e tirar, né? A pessoa. Então é um negócio meio absurdo, né? Sim. Deixa a pessoa sofrer até terminar o sábado. Mas é curioso isso, porque se tivesse uma ovelha deles, que é o argumento de Jesus, né? Fala, qual de vocês, né? Se tiver uma ovelha lá no buraco, vocês também não vão lá e não vão tirar sendo do sábado. Então, tinha esse negócio com a vida humana, mas se fosse um bem dele, porque a ovelha era um bem, né? Isso. Então, se fosse um bem dele que estivesse correndo um risco ali, porque se a ovelha morresse, acontecesse alguma coisa com a ovelha, eles iam perder dinheiro, né? Isso. Então, era uma propriedade, né? Então, por isso Jesus vai dizer para eles, vocês são hipócritas, né? Vocês não querem que eu curo um ser humano aqui, mas se fosse um bem seu, você correria lá, né? Se a casa estivesse pegando fogo, você iria lá e apagaria, né, o fogo, né? Então Jesus ele vai sempre confrontar, ele vai usar esse fato aqui para mostrar que sim, no sábado é um dia que nós devemos socorrer, né? Inclusive nós, né? Nós como igreja, né? Deus nos deu o sábado, que é um dia que a gente para os nossos afazeres rotineiros, né, de trabalho, para justamente prestar socorro. Não que a gente não preste socorro no dia a dia, né, no nosso dia de trabalho, etc. Mas o sábado é o dia que, se a gente tem alguém, por exemplo, que não está congregando porque está enfermo, né, porque teve um problema, porque sofreu um acidente, ou porque está hospitalizado, é um dia que a gente pode, sim, dedicar mais tempo, né, mais tempo para dar essa assistência, para dar esse socorro e para curar, né? O próprio Jesus deu autoridade para a igreja, né? Então, se chegar num culto de sábado, lá tiver alguém enfermo e for pedir oração, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus têm autoridade para curar os enfermos, né? Inclusive no sábado. Ore pedindo cura, inclusive no sábado. É isso aí. É isso aí, gente. Jesus, então, guardava o sábado, né? Nós não temos dúvida que Jesus guardava o sábado. Já examinamos aqui ao menos 2 textos da Escritura Sagrada e vamos continuar falando sobre mais alguns desses textos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retoma aqui o nosso programa e a gente vai continuar examinando o que o Novo Testamento fala sobre esse tema. Fica aí. Não sai daí que a gente já volta. Para mim, a disciplina que mais me marcou foi a de missão urbana, pois nos trouxe essa urgência de levar o evangelho para a sociedade atual, esse dever da igreja se envolver ativamente e de modo intencional com a cidade, influenciando, impactando a cultura e o ambiente que ela está inserida. Essa necessidade de contextualizar a mensagem, porque isso é bíblico. Jesus ele se contextualizou, ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em Atenas, lá em Atos 17, ele contextualiza sua mensagem. Ele usa um altar a um Deus desconhecido e um poema da época para inserir o evangelho neles.
a matéria nos trouxe esse papel da igreja de entrar na cultura, de fazer ponte com a cultura, de se relacionar com ela, mas sem ser moldada. Pelo contrário, confrontar a cultura, levar ela à redenção. Vale ressaltar que contextualizar não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar de um modo que elas entendam, de modo que a gente consiga apresentar Jesus como o Salvador e a solução. Olá, querido irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Felipe, diretor de comunicação da nossa igreja. Eu estou aqui para compartilhar com você algumas novidades em relação à grade de programação da TV Viva Promessa. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Viva Promessa e eu quero te convidar para acompanhar com a gente todas essas mudanças. Então você é o nosso convidado para conhecer essas novas atualizações. Nessa atualização, nós vamos lançar pelo menos mais 4 programas. O primeiro programa é um programa em parceria com o Ministério de Crianças e Adolescentes da nossa igreja, que vai ser o Promessa Kids, um programa específico para as nossas crianças, para que elas também tenham conteúdo produzido pela nossa igreja. O nosso segundo programa é um programa produzido em parceria com a Junta de Missões da Igreja, Boletim Missionário. Nós vamos trazer para vocês todas as notícias dos campos missionários da nossa igreja. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua fé e aumentar a sua esperança. Um terceiro programa que nós vamos lançar é o programa Sábado Abençoado, um programa produzido para que todos os promessistas possam se reunir na sexta-feira à noite para juntos recebermos o sábado do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante para você e para toda a sua família. O quarto programa que nós vamos lançar é... muito obrigado. O quarto programa é o programa Promessa Notícias. É que são muitos programas, né, irmãos? Graças a Deus. Então, às vezes, a gente esquece de alguns. Mas nós vamos lançar o programa Promessa Notícias, um programa que vai apresentar e trazer para você, promessista, as principais notícias da nossa igreja no Brasil e no mundo. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado com muitas coisas boas que têm acontecido na nossa igreja. E esse programa vai trazer para você essas novidades, essas notícias para a edificação da sua fé. Tudo isso para que Jesus seja glorificado. Por isso é muito importante que você esteja conectado, porque tudo que acontece aqui na TV Viva Promessa é para a glória de Deus. Tudo isso para que nós possamos viver as promessas do Senhor. A nossa oração é que você esteja antenado e conectado com aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja por meio da TV Viva Promessa. Algumas pessoas me perguntam por que nós devemos investir em comunicação. Eu digo para elas que um dos itens pelos quais nós devemos investir na comunicação é que, principalmente nesse ambiente virtual, nesse ambiente digital, nós podemos fazer coisas que talvez no mundo real nós não conseguiríamos fazer. Então eu queria convidar você a nos ajudar nesse ambiente para que possamos usar a nossa criatividade para comunicar o Evangelho. E você sabe que uma das formas de comunicarmos o Evangelho no projeto TV Viva Promessa é o auxílio dos Amigos da Missão. O projeto Amigos da Missão tem sido uma bênção de Deus para sustentar e fazer com que esse projeto da TV avance. Então, se você ainda não é um colaborador, se você ainda não faz parte dessa família dos Amigos da Missão, eu queria te convidar, te desafiar a fazer parte. Toda a contribuição, toda oferta, tudo aquilo que você puder fazer para que esse projeto avance, será muito bem-vindo. Fica aqui o nosso convite para você e a nossa oração é que Deus te abençoe poderosamente por meio dos conteúdos que serão produzidos na TV Viva Promessa nesses próximos meses. E que em tudo isso, o nome do nosso Deus seja glorificado. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.
Olá, estamos de volta com o programa Texto e Contexto. Estamos conversando no programa de hoje sobre a questão da guarda do sábado, se Jesus guardava o sábado. Esse é o tema que tem direcionado a nossa conversa no programa Texto e Contexto de hoje. Nós já falamos aqui sobre alguns textos, quando Jesus curou no sábado, quando Jesus colheu espigas no dia de sábado, e nós temos visto aqui que, na verdade, Jesus não estava violando o sábado, mas sim a tradição dos anciãos. E nós vamos continuar, então, nessa mesma conversa. Eu queria que o pastor Denis comentasse com a gente um pouco agora sobre João capítulo 5, porque é um outro texto em que Jesus cura uma pessoa no dia de sábado, né? Até na mesma linha do que o pastor Mateus comentou um pouco antes do intervalo. E também é censurado por curar no dia de sábado. E aí Jesus tem uma frase de Jesus no final do episódio que é: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então essa fala do Senhor Jesus, o que ele quis dizer quando ele falou que trabalha aos sábados, né? Isso seria uma autorização para a gente trabalhar aos sábados, então, e desobedecer o mandamento? Aqui é o próprio Jesus dizendo que trabalha, né? E no contexto é de sábado ali mesmo, né? Só para a gente ler o texto, João capítulo 5, a partir do versículo 16, é logo em seguida a essa cura que Jesus realiza, tanto de alguns enfermos, quanto do paralítico ali. E era o dia de sábado. Versículo 16 diz o seguinte: então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Percebe aqui a questão de novo daquilo que a gente havia comentado. As regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Só um parênteses que a gente já vê de cara nesse texto é que os caras eles eram apegados ao sábado, eles estavam se importando ali com Jesus ter curado no sábado, mas eles não se importam muito em se reunir para planejar matar alguém, né? Os caras olham e falam: pô, ele está curando no sábado, tá errado. Vamos se reunir para a gente ver como vai matar ele. Parece que isso não constrange tanto quanto ver alguém sendo curado no sábado. Mas fato é que Jesus tem essa frase: meu pai sempre trabalha e eu também. Obviamente que o trabalho aqui não é o trabalho remunerado. A gente está no programa Texto e Contexto, e a ideia do contexto desse texto é o trabalho de misericórdia, como nós já havíamos falado, o trabalho de cura, o trabalho de ajudar alguém, não só em caso de extrema urgência e necessidade, como o Mateus colocou aqui a situação lá do homem com a mão doentia, mas qualquer ato de misericórdia, seja sábado, seja outro dia, ele precisa ser feito. E aí é um dos questionamentos também de quem às vezes é contra o sábado, né? Poxa, mas e aí por que só no sábado? Nos outros dias não pode ser feito? Essa não é a ideia. A ideia do sábado é que esse é um dia exclusivo para que a gente se volte para aquilo que é realmente do reino. Nos outros dias a gente também age com misericórdia, ajuda pessoas, adora a Deus, celebra a Deus naquilo que é possível? Obviamente que sim. Mas o dia do sábado ele é fundamental para isso. O trabalho de reino, de misericórdia, de auxílio, de ajuda, sendo realizado no sábado, é justamente pela exclusividade que o sábado ele nos oferece. O pastor Rodrigo Silva, ele vai fazer uma comparação que eu acho que é muito bacana nessa ideia. Ele vai dizer que é comparado ao dia de celebração do casamento. Eu sou casado com a Fran e a gente celebra todo dia 1 de dezembro o nosso aniversário de casamento. Esse ano a gente faz 10 anos de casados. E aí ele vai comparar essa ideia de que, assim, se você, de repente, gosta de jogar um futebol, fazer alguma atividade,
você faz corriqueiramente ali durante todos os dias, naquele dia é um dia especial para você. Você vai separar e reservar aquele dia para você celebrar o seu casamento. Você pode fazer depois, antes, você pode fazer uma semana depois, até pode, mas se você entende a importância daquele dia para o seu casamento, aquilo vai ser muito bom, vai ser a sua demonstração de amor e cuidado. Na questão do reino de Deus e da questão do dia do sábado, Deus deixou o sábado. Eu posso celebrar a Deus, posso trabalhar misericórdia em outros dias? Obviamente pode, mas Deus ele deixou o sábado como esse dia exclusivo. Você pode fazer, assim como no casamento, você pode demonstrar ações de carinho e cuidado durante todo o dia, e aí aquele dia vai se tornar muito mais especial, porque ele vai ser uma representatividade daquilo que você já faz nos demais dias. Durante a semana, né? Durante a semana. Justamente por isso o sábado ele também vai ser essa representação ou resultado daquilo que você já vive ao longo da sua vida. Mas o sábado é o dia que Deus deixou exclusivamente, dizendo, olha, cessem os seus trabalhos e que tudo aquilo que nós fizermos seja para o reino, para o trabalho de misericórdia. É esse dia especial que a gente tem semana após semana, né? Para comemorar e celebrar o nosso relacionamento com Deus, né? Bem pertinente mesmo e oportuna essa comparação, né, com o dia do casamento, né? Nós temos semanalmente uma oportunidade de se celebrar. E aí, dentro do texto é o que Jesus diz, que ele trabalha, e esse trabalho é o trabalho de misericórdia. É interessante que não só para a gente pensar na questão do questionamento que os fariseus fazem, mas de como Jesus ele entende que o sábado é um dia de trabalho realmente. Dia de trabalho de misericórdia. Dia de trabalho de você ajudar alguém. O sábado não é somente para um descanso físico, que é válido também para aqueles que trabalham aí durante toda a semana. O sábado é para o descanso físico, mas entender que o sábado também é um dia desse trabalho de ato de misericórdia, visitar alguém que precisa, você orar. E aí, para quem acompanha as redes sociais Promecistas Brasil, toda sexta-feira ali, já findando a sexta, iniciando o sábado pôr do sol, é postado o sábado abençoado e sempre coloca ali como se fosse uma pequena dica do que você fazer naquele sábado. Ore por alguém, visite alguém, faça o bem a alguém hoje e tal. Porque é esse tipo de trabalho que Jesus diz aqui fazer e que a gente precisa reproduzir imitando Jesus. Verdade. O pessoal usa esse texto para dizer que Jesus está anulando o mandamento, né? Não precisa mais observar o sábado, né? Mas é importante dizer que não é isso, né, que Jesus está fazendo. O fato dele dizer que trabalha no sábado e que a gente deve imitá-lo, né, trabalhando também, como o Dan está colocando aqui, né, fazendo bem, isso não significa que a gente não observa mais o mandamento. Isso não significa que Jesus estava ali dizendo que não precisava mais guardar o sábado. Nós estamos dizendo que Jesus guardava o sábado. E fazendo guardava isso, inclusive. correto. Exatamente. Curando, né, abençoando, trabalhando para o reino. Isso aí, né? isso aí. O pai trabalhava até então, né? O pai desde sempre, né? Trabalha em benefício do ser humano, né? Para resgatá-lo, para restaurá-lo. E Jesus também veio com esse mesmo objetivo e faz isso todos os dias, inclusive no sábado. Sim. O trabalho não remunerado, né? O trabalho de fazer o bem ao próximo. O trabalho de fazer o bem ao próximo. Bom, tem um outro texto também, pastor Mateus, que Jesus também é censurado por libertar uma mulher encurvada, né? Uma mulher que estava aparentemente com uma doença que estava ligada a algum tipo de ação maligna. E Jesus libertou essa mulher no sábado. E aí? Ok, curar alguém, deixar a pessoa levar a maca, ok, colher espigas, né? Mas e agora? E libertar alguém do inimigo? Não dá para esperar um dia a mais? Jesus violou o sábado por ter feito isso? Se fosse do tipo que tem um pessoal que entrevista, né? O demoniado lá. Se fosse esse caso, ia falar, espera mais um pouco. Espera virar o... Espera terminar o sábado. Espera terminar o Depois sábado. você me liberta. E no caso dessa mulher aqui, ainda mais, né? Porque ela já estava sofrendo há 18 anos, né? Então, o que é um dia mais, né? Para quem já está 18 anos sofrendo. É isso aí. Queria ler o texto, é de Lucas 13, né? Lucas 13, a partir do versículo 10, acho que é interessante aqui um texto que é bastante conhecido. Diz assim, olha, Jesus estava
ensinando em uma das sinagogas em dia de sábado, e eis que estava aí uma mulher possuída há 18 anos por um espírito que a mantinha doente. Andava encurvada e não conseguia de modo nenhum endireitar-se. Jesus a viu, chamou-a e lhe disse: mulher, você está livre de sua doença, impôs as mãos sobre ela, e no mesmo instante ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. E até aqui tudo bem, né? Mas aí o líder, né, o chefe dos fariseus, ele se levanta lá, né, o chefe da sinagoga, aliás, e ele fica indignado, diz o texto aqui no versículo 14, porque Jesus tinha feito uma cura também no sábado, né? E aí ele toma a palavra e ele diz para a multidão, ele diz assim, olha, aquilo que a gente tinha falado antes, né? Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham, portanto, nestes dias para serem curados, e não no dia de sábado. E aí, eu fico pensando na cara de Jesus olhando eles, né? Ó, a gente vai abrir o templo aqui nos 6 dias. Se vocês quiserem ser curados, quiserem ser libertos, venham nesses dias, não no sábado. E aí Jesus, eu fico imaginando Jesus se levantando, bravo, né? E aí ele fala aqui no versículo seguinte, aqui, olha, hipócritas, né? Está dizendo, hipócritas. Cada um de vocês no sábado não solta da manjedoura o seu boi, o asno, e não leva para beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu por 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão no dia de sábado? E aí o pessoal ficou preocupado também e o povo, a multidão, na verdade, se alegra, né, pelas maravilhas do Senhor e fica feliz, né? Mas de fato, que é um dia, né, para quem está 18. Talvez a gente pense isso, né? A gente concorde com os fariseus ainda, né? Mas não, Jesus, ele vê a necessidade ali e é interessante porque ele observa, né? Parece que nosso Deus, ele aproveita as oportunidades mesmo, né? A sensibilidade do momento, sim. E ele vai usar, qualquer que fosse o dia, né, ele poderia realizar isso. Na verdade, a regra para não curar no sábado, quem inventou foram eles, não foi Deus. Né? Para libertar. Percebe que assim, o argumento de Jesus mostra que os fariseus, eles valorizavam muito mais um animal, e aí, claro, não só o animal, mas aquilo que ele renderia, do que a vida humana. Uhum. Acho que valorizar, hoje a gente valoriza outras coisas, a gente não tem que libertar uma ovelha, nem todos, né, talvez, não tem ovelha para soltar ali e tal, mas o reino, o evangelho e o sábado, ele está aí para servir ao homem, né? Então, a partir do momento que a gente começa a colocar coisas, ritos, cerimônias, muito mais importante do que a vida humana, do que uma pessoa para ser liberta, do que uma pessoa para receber uma cura, já denota que ou que eles entenderam completamente errado o mandamento. Sempre a ação da misericórdia, do amor, do cuidado, do zelo pela vida vai prevalecer. E é isso, né? Isso, é o sábado, né? É isso aí. Meus irmãos, minhas irmãs, realmente, à luz do Novo Testamento, parece não restar dúvidas que Jesus guardava o sábado. Na verdade, nós estamos observando aqui nesses textos que nós temos analisado, que o que Jesus realmente tentou fazer durante todo o seu ministério público foi desvencilhar os seus discípulos da tradição oral, da tradição dos anciãos, né, desses religiosos hipócritas, para usar as palavras do próprio Jesus, conforme colocadas aqui, que exigiam coisas que não estavam na lei de Deus. E aí, caminhando então aqui para a parte final do nosso programa, eu queria pedir para o pastor Denis, tem mais um texto aqui que é muito curioso, muito interessante, e só reforça tudo que a gente tem dito até agora, né, desse pessoal que não está preocupado com a vida humana, está preocupado com as leis e com as regras deles, né? Quando Jesus cura um cego de nascença, eles ficam muito bravos porque Jesus cura um cego de nascença. Então, eu acho que Jesus morreu por causa disso aqui, ó. Porque curou esse cego. Curou o cego. Por que, pastor Denis, por que eles ficaram tão bravos porque Jesus curou um cego de nascença? Eles não deveriam se alegrar com a cura do cego de nascença. Um cego de nascença, todo mundo sabe que aquele cara foi cego a vida inteira. Ele já nasceu assim e agora ele está vendo.
E em vez do pessoal se alegrar, jubilar, né, fazer um evento para poder louvar a Deus sobre a cura, eles ficam bravos. Por que eles ficaram bravos? Vamos lá. O texto é João capítulo 9. E toda essa confusão vai se... você vai poder ler o capítulo 9 inteiro, né? A gente não vai ler aqui, obviamente, pelo tempo, mas toda essa confusão é um negócio assim muito curioso, a ponto do cego, ex-cego agora, depois que foi curado, ele ficar já quase que enfesado, como diz o pessoal lá da terra da Fran. A Fran é pernambucana, minha esposa. Dele fala, rapaz, eu já disse para vocês, já disse já disse duas, né? Eu já contei porque esse cara chamava o cego, chamou o pai do cego, do cara que era cego. E tudo por quê? Porque era o dia de sábado, e aí o capítulo 9, versículo 6, o texto vai dizer, olha, depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vai lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Então é uma daquelas curas, costumam dizer que tem uma classe de curas curiosas de Jesus, né? Essa é uma delas. Não precisava disso aqui, mas parece que Jesus faz para provocar o povo mesmo, né? Porque era uma das regrinhas da questão do sábado. Para a gente ver como os caras eles levavam os negócios assim, tinha umas ideias tão esquisitas, né? Você falou uma aí da questão da casa que desmorona. O Mateus citou logo lá no começo do nosso programa a questão do arar a terra, do cuidar da terra, do regar a terra. Pasmem, eles acreditavam de fato que o ato de Jesus ter cuspido no chão, ele teria regado a terra. Ele teria feito ali uma forma de regar a terra. Né? Para que preparasse a terra. Então aqui eles ficaram muito irados por dois motivos. Primeiro, porque Jesus curou no sábado, e a gente já teve a discussão aqui da questão da cura no sábado. E o segundo, porque Jesus cuspiu no sábado ali. Né? E aí o argumento vai ser o mesmo. A questão aqui, irmãos, não é o ato, eles não se importam com o cego que foi curado. Eles se importam com as suas regrinhas que foram, entre aspas, quebradas por Jesus. Eles se importam com o fato de Jesus não guardar o sábado conforme aquilo que eles entendiam ou que eles queriam impor sobre as pessoas. Quando, na verdade, eles de fato deveriam se alegrar, deveriam olhar e falar, poxa, de fato Jesus curou esse homem. Né? Se alegrar, celebrar e reconhecer Jesus. O que é mais bacana é que, mesmo com toda essa confusão, lá no final do texto do capítulo 9, Jesus chama de novo o ex-cego agora, e Jesus ele fala para ele, olha, você quer ver o Filho do Homem? Ele fala, eu quero saber quem é. Ele diz, olha, é esse que está falando com você, que você está vendo aqui agora, sou eu, Filho do Homem. E aí ele reconhece, ele adora Cristo Jesus ali. Então você percebe que, assim, de novo, o que pega aqui é a questão dessas regrinhas. Essas regrinhas que eles sempre colocavam. Eu ouvi uma outra regrinha curiosa, só para colocar aqui com a gente também. Dizia-se que um desses líderes judeus, eles tinham como regra não andar muito distante da sua casa. Acho que tinha uma certa quilometragem que eles não poderiam viajar no dia de sábado. 2.000 passos. Né? 2.000 passos. E aí o que alguns deles faziam para tentar meio que burlar essa regra? Os caras vestiam várias túnicas, várias roupas assim, ou carregavam, não podia carregar também, então eles vestiam, né? E aí ele tinha um conhecido dele que morava em alguma casa ali próxima. Aí ele ia, quando chegava lá, e tirava uma túnica e deixava na casa desse amigo. E aí dali ele saía dizendo, olha, minha roupa está aqui, essa é minha casa, então eu posso andar mais um pouco. Aí ele chegava na outra, tirava outra túnica, colocava lá, olha, essa daqui é minha casa, tem roupa minha aqui. E aí ele seguia a viagem dele. Então percebe que assim, são coisas que não faz sentido, não faz sentido algum. O honrar a Deus no sábado, lembrar do dia do sábado para o santificar, é muito mais uma oportunidade para fazer o bem do que uma tentativa de não fazer outras coisas. Né? Então,
essa cura aqui só comprova de que o principal do sábado é o trabalho de misericórdia, como a gente até falou aqui. Amém. É isso, irmãos e irmãs. Jesus guardava o sábado e, como seguidores do Senhor Jesus, guardemos também o sábado e aproveitemos o sábado, né, exatamente para aquilo que esse dia foi estabelecido, para aquilo que esse dia foi instituído por Deus, né, para que nós o adorássemos, para que nós regozijássemos nesse dia, para que nós fizéssemos o bem, para que nós ajudássemos o próximo. Enfim, guardemos o sábado pelos motivos corretos e não com base nessas regras de pode e não pode, né, que os fariseus criaram naquela época e que, infelizmente, muita gente no nosso tempo também fica tentando criar, né? Esse é um grande alerta para nós, depois de ler todos esses textos aqui e ver o comportamento de Jesus em relação ao sábado. Só contribuir rapidinho, que eu esqueci de falar, e acho que é a chave, né? Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: eu vim não para abolir a lei, eu vim para cumprir ela. Uhum. E o cumprir ali não é dela ter um fim em Cristo, mas ele cumprir como também alguém que, mesmo sendo o Senhor de toda a lei, é alguém que cumpre a lei de Deus. Então, se ele, sendo o Senhor, cumpriu, quanto mais a gente também, né? Jesus guardava o sábado. Ora pra gente, pastor Mateus, para a gente concluir. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora com o teu povo, tua igreja, que se reúne para participar, para assistir a esse programa. E a gente tem entendido, Senhor, a cada dia que nós devemos ser mais parecidos com Jesus, com o Filho. Amém. E se Jesus guardou o sábado, Senhor, nós também vamos guardar com a ajuda do Teu Espírito. Mas nos ensina, Senhor, a guardar como Jesus, não como os fariseus. Não nos deixe ser hipócritas, não nos deixe oprimir ou nos sentirmos oprimidos por causa do sábado. O sábado é um dia de libertação. Amém. É o dia que o Senhor nos deu para recebermos e promovermos cura pela ação do Teu Espírito. Amém. O Senhor enviou Jesus para curar os enfermos, para libertar os cativos, dar vista aos cegos. E Jesus enviou os discípulos, enviou a igreja para fazer o mesmo em todos os dias, inclusive no sábado, Senhor. Então nos ajude a entender o real propósito do sábado e a viver nesse dia como realmente um presente de Jesus para nós. Amém. E assim possamos, Senhor, ter alegria, ter força e ânimo renovados no dia do Senhor. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. 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 Obrigado, pastor Mateus. Obrigado, pastor Denis. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse programa, que é só o primeiro dessa nova temporada sobre o Dia do Senhor. Hoje conversamos sobre Jesus e a guarda do sábado. Na próxima semana, nós vamos conversar aqui sobre Paulo. Paulo guardava o sábado? Vamos conversar sobre isso. Eu te espero aqui na próxima semana. Continue firme durante essa semana na programação da TV Viva Promessa. Tem muita coisa boa aí durante toda essa semana. Inclusive, hoje ainda tem um programa Mais Valor para você acompanhar daqui a pouco. Então não perca também mais esse programa da grade. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima segunda com o programa Texto e Contexto. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto.
Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.